Bom dia, Gênesis capítulo 25. Neste capítulo 25 começa falando de outros filhos que Abraão teve com a outra esposa, chamada Quetura. Quando Sara morreu aos 127 anos de idade, Abraão já tinha 137 anos. Porém, ele viveu até os 175 anos, ou seja, 38 anos a mais do que Sara. Então ele ficou viúvo de Sara por 38 anos. E nesse intervalo de tempo ele teve mais uma esposa, chamada Quetura. Em nenhum momento nos capítulos anteriores mencionam qualquer outra mulher na vida de Abraão a não ser Sara e Agar, que ele havia tido um filho com ela também. Quetura só é mencionada depois que Abraão já está viúvo de Sara. E um detalhe bastante importante: nos capítulos anteriores nós comentamos algumas vezes que Deus esperou passar todo o tempo para que Abraão e Sara pudessem ter condições biológicas de gerar um filho, pois Abraão e Sara já havia passado da época em que poderia, de forma comum, natural, gerar este filho. Eu vou ler aqui uma confirmação disto no livro de Hebreus, no capítulo 11. No versículo 11 fala de Sara, diz bem assim: Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, que é o seu marido, aliás já amortecido e impotente, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Então não fica dúvida nenhuma que quando Isaac nasceu, foi em uma época em que Sara já não tinha nenhuma possibilidade de ser mãe, não tinha mais ovulação, e que seu marido já estava amortecido e potente sexualmente por conta da idade avançada de 100 anos. Agora, como entender que depois da morte de Sara, muitos anos para frente, 27, 30, deixa eu fazer uma conta aqui, 37 anos depois que Sara teve Isaac, ela morreu e Abraão, então, já em uma idade muito mais avançada, ainda começa a gerar filhos em outra mulher. Por uma razão bem simples. Quando Isaac havia de nascer, Deus acendeu um fogo em Abraão novamente, que queimaria até o resto de sua vida. Porque, irmãos, Deus é um Deus que faz tudo completo. Deus não cura um aleijado para deixá-lo manco, não. Deus cura um aleijado para ele ficar perfeito. Ao Jesus curar um coxo, ele saltava como um atleta, ele corria como uma criança. Quando Jesus curava um cego, ele não ficava com a visão pela metade, ele enxergava completamente. Quando ele purificou leprosos, ele não fazia apenas barrando o avanço da doença, mas ele restaurava sua condição, sua saúde como a pele de um bebê. Quando o Senhor ressuscitava um morto, não ressuscitava para deixá-lo todo cheio de enfermidades e uma vida miserável, mas ressuscitava na perfeita saúde para que ele pudesse viver uma vida saudável. E quando Deus traz Abraão de volta à vitalidade, ele não faz para uma experiência apenas de uma noite de um amor com sua esposa, mas para que ele pudesse viver ainda muitos e muitos anos com vitalidade, para alegrar tanto a sua esposa Sara e depois, mesmo quando Sara morreu e ele bastante avançado em idade, ainda teve vigor para casar e passar o resto de sua velhice não solitário e deprimido ou completamente isolado em cima de uma cama, mas o povo de Deus recebe bênçãos especiais do Senhor. E é por isso que tem esse relato aqui da vida de Abraão na avançada velhice, ainda gerando vários filhos nesta segunda esposa, pois essa não tinha o problema da esterilidade. E aí o verso 6 diz: Porém os filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes e ainda em vida o separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Quando fala a palavra concubinas, eu entendo que está se referindo a exatamente a Agar e a própria Quetura, que tiveram esses filhos. Não mencionam outras pessoas. Então, ele despediu Ismael com sua mãe Agar e agora separa os filhos de Quetura e de Isaac, para que Isaac possa viver sem essa influência de familiares, mas poder dedicar sua vida completamente ao Senhor. E o relato diz, no verso 7, foram os dias da vida de Abraão 175 anos. E expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. E aí diz que Isaac e Ismael o sepultou na mesma cova, na mesma caverna que ele havia sepultado sua esposa
Sara, para que ali eles possam aguardar o retorno do Senhor Jesus, quando do pó eles voltam à vida e poderão subir com todos os remidos do Senhor para viver na eternidade na companhia do Senhor. Em seguida vem um relato dos descendentes de Ismael, um registro histórico mostrando que Deus tinha cumprido a promessa que fez para Agar, de que Ismael geraria então 12 filhos. E aqui mostra que os filhos de Ismael foram chamados de príncipes, mostrando que Deus não abandonou aquela criança, que foi mandado embora do acampamento, mas ele se tornou um homem próspero também com a bênção de Deus. E aí em seguida fala dos descendentes de Isaac. Isaac casou com a Rebeca, uma moça preparada por Deus, e coincidentemente Rebeca, assim como sua sogra e a mãe de Isaac, Sara, também era estéril. Deus prometeu desenvolver uma linhagem de gente que seria uma grande multidão, mas observa que começa com 3 mulheres estéreis, porque a próxima, que será a esposa amada de Jacó, também tem dificuldades para gerar filho e depois Deus a cura. E o texto diz que Isaac orou por sua esposa e Deus curou a esterilidade de Rebeca e ela lhe deu os filhos Ismael e Jacó. E estes 2 filhos aí veio toda a descendência depois do patriarca Jacó, né, a partir de Jacó. Eu falei Ismael, mas só corrigindo, Esaú. Esaú, embora fosse irmão gêmeo de Jacó, ele nasceu primeiro. E havia a regra da primogenitura. O que nascesse primeiro, ele herdaria em dobro os bens do pai, e além de tudo, ele teria também a liderança espiritual da família. Porém, Esaú ele desprezava a herança espiritual, só se interessava pelos bens terrestres. Porém, seu irmão Jacó ele tinha um grande interesse na herança espiritual, de dar continuidade ao chamado de Deus para Jacó e para seu pai Isaque. Então a Bíblia diz que um dia Esaú, de forma muito irresponsável, ele fez um juramento abrindo mão de sua primogenitura. O texto diz que ele era um caçador, e um dia ele saiu para caçar e voltou para casa sem ter pegado nada, aquele dia que o caçador não dá sorte. E ele estava muito faminto, e ele chegou no momento que seu irmão Jacó estava preparando um alimento, e ele pediu um pouco daquele alimento. Jacó começou a mostrar os traços de seu caráter desde aqui, um aproveitador. Deus tinha dito para a própria mãe deles que o filho mais jovem teria a primazia, que o mais velho serviria ao mais jovem. E Deus, quando fala algo, Deus tem a maneira certa de cumprir. Porém, Jacó desejava tanto a liderança espiritual, e naquele momento ele faz uma proposta para seu irmão. Ao invés de simplesmente dar o alimento, partilhar o pão, ele pede que ele venda o direito de primogenitura. Esaú, de forma impensada, irrefletida e irresponsável, ele fez a promessa que estava abrindo mão e ainda jurou por conta disto, mostrando que a liderança espiritual não era importante para ele. Ele não se interessava por essas coisas. E assim ele iria perder aquela oportunidade que poderia ter sido dele. E Deus, conhecendo o futuro, sabendo como é o coração das pessoas, sabia exatamente como seria a postura de Esaú em relação aos valores espirituais, e por conta disso Deus iria transferir essa liderança espiritual para Jacó. Mas Jacó vai mostrar no decorrer de sua vida que cometeu vários erros porque não esperou no tempo de Deus. Erros que vieram lhe trazer sofrimento e aborrecimentos também. Mas isto é motivo para outros capítulos na frente ainda. De agora para frente vai falar-se muito de Jacó. Nós teremos até o final do livro de Gênesis aparecendo a história de Jacó. E através dela Deus nos ensinará preciosas lições.